Mais um podcast da Manancial Podcast. E hoje o papo aqui, a resenha vai ser muito especial. A convidada especialíssima, e você vai ouvir sobre tudo. Mulheres, negócios, empreendedorismo. Eu estou recebendo Renata Borges, que é uma mentora de mulheres, palestrante e a CEO do Plena Joias. Então, muito bem-vinda, doutora Renata. Eu chamo logo de doutora, sou dessas, né? Ó, eu vou conversar com ela e aí eu quero que você preste atenção, anota, entra lá no Plena Joias e presta muita atenção sobre tudo que ela vai trazer aqui nessa tarde, porque ela vai passear ainda pelo mundo dos negócios, ela vai passear pelo empreendedorismo, vai trazer muito da experiência dela sobre mentorar mulheres, principalmente no momento em que a gente vive, que eu, pelo menos, vou até perguntar muito isso a ela, né? A mulherada está sendo cada vez mais aí, parece que está sendo esmagada aí nas suas emoções, mas eu quero ouvir dela. Primeiro, faça a saudação, se apresente aí. Quem é Renata Borges, por favor? Olá, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Borges, como a Elisete me apresentou já aí, né? Bem feito. Eu sou uma mentora de mulheres. Eu sou o que eu posso dizer, que eu sempre falo isso, eu sou uma curada para curar. Então, quando você passa por processos, você já tem aí, né, estrutura e cabedal de informações aí para você poder falar para outras pessoas e entender o que as outras pessoas estão sentindo e falando. Então, a minha história com a mentoria começou dessa forma, né? Eu também, como tenho como objetivo impulsionar mulheres, trabalhar com essa parte de realmente gerar ali a autoestima elevada, não somente naquele sentido estrito ali da palavra, que as pessoas usam tanto, às vezes nem entendem a fundo o que significa, mas eu gerei também, a partir disso, desse interesse de ver mulheres avançando, né? Que eu criei também uma empresa, tá? Uma loja, em que vai gerar autoestima de forma física, não somente emocional, né? Então, além de ser mentora de mulheres, eu também sou CEO, gestora da Plenas Semijoias, gerencio a empresa e gerencio a equipe de representantes que levam Plenas Semijoias aí para o Brasil todo. Maravilhoso. Esse seu negócio já tem quanto tempo? A Plenas Semijoias, ela foi criada aí há uma média de 1 ano e meio, 1 ano, quase 2 anos, tá? O projeto Mulher Plena, ele foi criado quando eu completei os meus 40 anos. Eu em oração ali, tentando entender como que eu ia colocar todas as minhas experiências, né, e o meu processo de vida que já havia passado, como que eu poderia ajudar outras mulheres, né? Então, eu vinha orando, vinha pedindo a Deus para me ajudar a colocar aquilo em forma prática, né? Como eu poderia tornar aquilo mais factível. E eu gerei o projeto Mulher Plena. Primeiro começou o projeto, tá? Com imersões, reunindo mulheres, reunindo experiências de pessoas. E aí, em seguida, após, devido aos pedidos, Renata, você está sempre bem vestida, está sempre ornando bem ali os acessórios. Da onde você tira isso? Como você faz para entender? Eu entendi que era aí que eu devia trazer também as mulheres para perto através da autoestima. Então, isso foi criado ali tem uns 2 anos, tá? 1 ano e pouco, 2 anos aí o projeto Mulher Plena junto com a Plenas Semijoias. Maravilhoso. As mulheres têm enfrentado um desafio muito grande de autovalorização, de reconhecer ali o seu valor. Como é que você tem trabalhado isso com essas mulheres? Bom, você não reconhece o seu valor quando você não se conhece, né? Quando você não reconhece quem te criou, da onde você veio, né? Então, quando você isso não está claro na sua mente, você acaba não conseguindo se reconhecer. O que eu vim fazer aqui nesse mundo? Né? Agora, quando você tem claramente na sua visão, né? Me conheço, sei das minhas características, sei que tenho falhas, sei que tenho pontos de melhoria a serem desenvolvidos, mas também sei o que eu tenho de bom dentro de mim.
aí você passa a se respeitar e fazer com que outras pessoas te respeitem. Agora, você cuida de mulheres e eu vejo que você fala com muita autoridade, com muita propriedade. Quando foi que você se enxergou essa mulher que sabe, tem a sua autoestima elevada, sabe do seu potencial, sabe da tua valorização e está pronta para ajudar outras mulheres? Bom, todo processo vivido vai ajudar outras pessoas a serem enxergadas ali, né? Se enxergarem naquilo que você viveu. Então, todo processo que a gente vive pode ser utilizado para que a gente possa ajudar outras pessoas. Então, é sobre isso. Foram os meus processos de vida, foram as minhas experiências, que eu costumo dizer que uns são tratados por Deus no micro-ondas. Devagarinho aqui, eu boto ali, esquento um pouquinho, a pessoa aprende. Outros são tratados ali num fogaréu que queima um pouquinho e você aprende. Eu acredito que eu tenho esse diferencial de fui forjada mesmo na fornalha ardente ali, tá? E muitas pessoas não entendem isso. Por que os meus processos são mais desafiadores? Porque o seu propósito de vida é chegar em mais pessoas. Então, quanto maior for o seu propósito, e aí acredito até que a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui, quanto maior e mais importante for o seu propósito, mais processos você vai precisar viver para realmente ter cabedal de informações para tratar com quem vive esse processo. Porque, igual Jesus, ele viveu todos os processos, ele veio na Terra como homem para viver todos os processos que nós vivemos, ele entende todas as nossas dores, porque ele viveu tudo como homem. Ele é filho de Deus, mas ele se fez carne para entender sobre nós. Então, eu entendo muito sobre propósito. Eu entendo que as minhas vivências realmente foram para que eu pudesse ajudar outras pessoas naquilo que eu fui tratada. E se eu puder dizer, eu acredito que a sua pergunta tem mais a ver com temporalidade, né? Sim. Quando foi? Quando foi? Foi quando eu vivi um processo de transtorno de ansiedade. Eu vivia num ambiente de trabalho em que eu precisava ser outra pessoa diferente do que a Renata é, na sua originalidade. Eu sou e sempre fui. Eu, desde criança, me recordo de características de perfil comportamental dominante. Sempre fui essa pessoa, quero isso e vou até isso. Com 12 anos de idade, com 10 a 12 anos de idade, em média, que eu não me recordo exatamente, eu disse qual era a profissão que eu iria seguir. Eu sempre fui arrimo de família, né? E o que é arrimo de família? A galera que nasce na família, que não tem condições de crescer se não for sendo um funcionário público, né? Ou se não for você casando com um homem que é muito rico. Então, você precisa achar ali o seu lugar ao sol. E eu sempre entendi, desde lá do início, eu entendia naquele tempo que o funcionalismo público poderia ser uma saída para eu me sobressair de alguma forma. Com 10 anos de idade, eu identifiquei que eu queria ser uma militar. E assim, toda a minha trajetória foi sendo forjada, desde ali do meu segundo grau até o curso técnico. Meus estudos foram todos relacionados a eu querer realizar era um sonho naquele tempo. Sendo que, se a Renata de 41 anos pudesse falar para a Renata de 10 anos lá, ei, querida, vai entender aonde você se encaixa com esse teu perfil aí. A Renata, do jeito que está falando aqui para você, falando rápido, falando sorrindo, falando gesticulando, não combina, não encaixa. E aí encaixa é o sentido estrito da palavra, né? Entrar numa caixa. Não é isso? Sim. Então, por isso muitas mulheres sofrem, querem se encaixar, entrar na caixa que não é delas. Então, quando você tenta entrar nessa caixa da comparação com outras mulheres, com outras famílias, com outros casamentos, você passa a sofrer. Porque aí você não é igual àquela pessoa que está ali, né? Que está vivendo aquilo ali. Por eu estar naquele ambiente em que eu precisava ficar um pouco mais tolhida e não ser tão proativa como sou,
e não tão ativa, vamos dizer assim, porque o dominante, o perfil comportamental dominante, ele tem essa característica de eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo e eu vou ficar ali até eu conseguir realizar. E eu sou pessoa de ação, eu sou pessoa de proatividade, eu gosto de lidar com as minhas habilidades para poder cumprir coisas e fazer coisas. E não falando mal, porque eu sou grata ao que eu vivi, tá? Eu vivi 17 anos como funcionária pública, tá? Eu era uma sargento da aeronáutica e sou muito grata. Hoje eu sou curada, tá? Não tenho nenhum resquício assim. Ah, você saiu e você guarda alguma coisa? Hoje não, tá? Porque eu entendo que eu precisei passar por lá para aprender muita coisa. Sim. E a Renata de hoje, ela foi forjada também com os aprendizados de lá. Mas eu consegui entender a tempo, eu acredito que tudo no seu devido tempo, né? Que Deus preconiza para nós ali já no livro da vida lá, né? Eu consegui entender que eu ficava tentando me encaixar em caixas que não eram minhas. E com isso me fazia sofrer. Então, não é que eu não culpo ambientes ou pessoas por algo que acontece comigo, tá? E aí eu também quero dar um recado para as mulheres. Você viver seus processos não é culpa do seu marido, não é culpa do seu pai, da sua mãe que não fez. Você tem o poder de dizer o que alguém vai poder fazer e como você vai lidar com isso. Ah, você viveu processos, você tem traumas, você tem questões passadas, mas você tem o poder de dizer, opa, peraí, com isso aqui eu vou para lá e não mais ficar aqui. Então, eu decidi, eu vou para lá, eu vou seguir o meu caminho, eu vou conquistar o que eu desejo e tudo bem não ser aqui. Sim, sim. Certo? Então, o processo foi basicamente isso. Entender que tinha caixas que não eram minhas. Não era ali o teu lugar. Quando você entendeu que eu vejo que você tem um chamado para trabalhar com mulheres. Sim, tenho. Quando você entendeu que era esse dos chamados? Eu entendi no processo de cura, tá? Uhum. Dentro do processo de cura, e aí eu vou falar sobre propósito. Propósito é você pegar uma habilidade sua que você tem de fala, de ensino, de conseguir conduzir alguém a um raciocínio, essa pessoa ter uma mudança de vida, é você conseguir usar a sua habilidade e abençoar pessoas. Se não houver pessoas envolvidas, não é propósito, é meta e objetivo, ok? Então, eu comecei a perceber que com a minha fala, dando aulas, palestrando, ensinando pessoas aqui de perto de mim, falando na igreja, falando com pessoas ao meu redor, pessoas estavam tendo algum tipo de mudança de mindset, mudança de estilo de vida, porque eu estava conduzindo de alguma forma. Não porque sim. Eu me vanglorio por isso, mas porque Deus dá propósitos e habilidades para a gente realizar, né? Então, eu consegui entender que era esse um chamado quando pessoas começaram a me ouvir e mudar trajetórias por isso. Um feedback que te impactou, que você recebeu de alguma mulher? Recentemente, eu tratei, né? Eu falo tratar porque realmente eu olho de perto, eu não trato de longe. Eu trato mulheres de perto, e é bem de perto mesmo. Eu estava conduzindo um processo de coaching com uma pessoa, tá? A gente faz um processo de coaching visualizando ali, primeiro, as questões passadas dela, o que ela viveu para trazer ela até aqui. Uhum. Que dores ela tem, que traumas, o que faz ela estar parada naquele lugar ou não conseguindo chegar até ela, onde ela quer. E eu conduzindo um processo, já na 6ª sessão, são 10 sessões no processo de coaching, acompanhando ali, online ou presencial. É um tempo ali de qualidade com aquela pessoa. Já na 6ª sessão, eu ouvi de uma coach, né, de uma mentorada. Quando meu pai morreu, ela vivia um trauma com o pai, que falava para ela a seguinte frase: você não é dona nem do cocô que você faz.
Então, ela tinha aquela coisa de não avançar já na idade dos seus 50 anos. Ela era uma advogada com OAB, não conseguia nem operacionalizar a profissão e nem passar num concurso, tá? Então, por quê? Porque ela foi tolhida por quem a forjou, né? Ela ouvia daqueles que mentoravam ela na infância, né? Mentoravam muito mal, por sinal, e não culpando pais, mas eles entregam o que eles receberam, né? Então, você imagina o que é você escutar. Você não é dona nem do cocô que você faz. Você acaba internalizando isso e não confiando que você realmente pode avançar. Quando a gente veio fazendo esse trabalho com ela de identificação do que estava travando, num determinado momento, ela, chorando, falou para mim: hoje, quando meu pai morreu, eu me senti morta junto com ele, porque ele levou a minha autoestima. E agora, no decorrer desse processo que a gente vem fazendo juntas, né? A gente vai ali olhando tete a tete. Ela falou a seguinte frase para mim: agora eu me sinto me levantando em cima das minhas pernas. Então, eu senti como se Deus estivesse me usando mesmo como vaso, realmente, tá? Que Ele usou as minhas habilidades de cuidar de pessoas para levantar alguém em cima das pernas. Sim. É forte. É forte. Então, aquilo me marcou muito. Porque eu penso em Lázaro. Lázaro era o melhor amigo de Jesus. Não foi convidado por Jesus para ser um dos discípulos. Ele não foi convidado. Marta, Maria e Lázaro eram os 3 irmãos, os melhores amigos de Jesus. Mas quando Lázaro estava morto, lá já no túmulo fedendo, e já com a pedra no lugar, que lá naquela época, quando você colocava a pedra, que você já não tinha mais o que fazer. Eu recordo desse fato aí, dessa pessoa falando isso para mim, porque Jesus ainda levou um tempo para chegar até o sepulcro de Lázaro. Mas por que Lázaro é seu amigo e você leva tanto tempo? Ele levou 4 dias para chegar até o sepulcro de Lázaro. E ele já tinha isso, porque no meio do caminho ele ainda salvou outras pessoas. Aí é outra história, né? Então, ele levou ainda um tempo para chegar, e quando ele chegou, ele deu a ordem: remova a pedra. E ele levanta sobre as pernas. Na hora, eu, que sou uma pessoa firme, eu choro, eu me emociono, mas quando eu estou num processo, quando eu estou cuidando de mulheres, eu procuro estar firme. Naquela hora ali, eu meio que dei uma desabada e falei: olha, você me deu o melhor feedback que eu poderia receber na minha carreira. Se tudo acabasse agora, eu já estaria satisfeita que já cumpri um propósito. Mas então, foi dando continuidade, ainda teve mais resultado aquele processo. Maravilhoso, um testemunho lindo, hein? Me fala por que e como surge o Plenas Joias? Plenas Semijoias. Plenas Semijoias. Plenas Semijoias surge de uma necessidade de levar autoestima para essa mulherada que está tão em baixa. É impressionante a gente conversando com as pessoas simplesmente não conseguem entender o que tem dentro delas que pode ser usado para o seu futuro. Então, quando eu criei uma marca que leva beleza, eu quero que a pessoa entenda que ela pode ser, né, algo além, e que até mesmo, eu prego isso, você não precisa de nada muito além para fazer fluir o seu flow, tá? Então, quando eu entrego uma joia, eu entrego ela abençoada, eu oro os itens que eu entrego, eu gero possibilidades de lucratividade para mulheres. Então, não é só eu entregando produtos para alguém e tendo a minha lucratividade própria. Sempre foi um objetivo dar oportunidades para mulheres que não têm oportunidade. Por exemplo, uma dona de casa, uma mulher que tem um networking, aí vamos falar de network, fala contigo, né, mulher? Porque tu é a mulher do network. Então, olha a estratégia que eu usei. Eu comecei a marca, eu potencializei a marca,
Eu fiz as pessoas entenderem que aquilo ali era qualidade, com preço justo, tá? Não quero extorquir ninguém com as minhas joias. Não quero cobrar valores homéricos para alguma coisa, para fazer alguém se sentir bem. E daí que eu potencializei a marca, agora então eu vou começar a levar mulheres a lucrarem com as joias, tá? Então, hoje, eu tenho uma equipe bem selecionada de 17 mulheres. No dia de hoje, eu tenho 17. Mas daqui para o final do ano, esse número vai quadriplicar ou quintuplicar. Existe essa palavra? Sim. Quintuplicar. Vai se multiplicar, vamos dizer assim, né? E eu convido você que está aqui, né? Você, dona Elisete, você também é uma potência aí que conhece mulher pra caramba. Então, mulher, ela usa brinco. Mulher não compra um brinco só. Se eu fosse perguntar para a senhora quantos brincos a senhora tem no seu porta-joias, em média, quantos? Tem muitos. 30, 50, 20? Mais de 30, com certeza. Então, é sobre isso. Mulher usa brinco, não usa apenas um. Quando uma mulher compra um brinco, você pode ver que na sua caixinha eu coloquei quantos brincos? 3 brincos. Porque eu sei que você é uma mulher de acessórios. Eu já te olhei, eu já te estudei, né? Então, você pode usar o seu networking pessoal para ganhar lucratividade. Cada mulher conhece pelo menos 10. 10 é muito pouco. Eu estou falando aqui no chão, na base. Se você falar com as suas melhores amigas, pessoas da sua família, pessoas da sua igreja, pessoas dos seus círculos, não estou falando aqui só com crente não, tá, gente? Sim. Eu sou crente, mas eu não estou falando aqui só com crente não, tá? Círculo de mulheres, inclusive... Já tem muita gente. Inclusive também falar com homens que presenteiam suas mulheres, tá? Porque eu tenho uma representante plenas, a Carla, que a estratégia dela é ir nos homens. Ela não vai nas mulheres. Legal. Ela vai lá, isso aqui é para sua mulher. Eu conheço sua mulher, já estudei ela, dá esse presente aqui para ela. Ele não quer ir ao shopping. O que ela faz? O que ele faz? Compra com ela, tá? E aí a gente gera estratégias, a gente gera formas dessa mulher conseguir divulgar as vendas dela. Eu dou também presentes para quem se destaca. Por exemplo, agora nesse trimestre, as top 3 vão para um rodízio de pizza, tudo pago comigo. E a gente lá vai fazer network, a gente vai trocar ideia, a gente vai fazer vídeo, a gente vai se divertir, vai sorrir, vai comer, que é a melhor coisa que tem na vida. Então, quando eu criei, meus olhos brilham para falar disso. Quando eu criei Plenas Semijoias, não foi só para ganhar dinheiro sozinha. O meu propósito de vida e o meu projeto é para levar outras mulheres a ganharem também. Sim. E se sentirem fazendo, se sentirem andando, produzindo, no caminho, né? Então, eu tenho visto mulheres, tô feliz. Eu recebi um feedback agora, você perguntou sobre feedback. Eu tô feliz, porque eu não usava nada e agora eu usei e recebi um elogio hoje na rua. Então, é pouco, mas eu sou a favor dos pequenos milagres. Sim. Pequenos milagrinhos geram a tal da de gota em gota que se forma o oceano. É sobre isso. Maravilhosa. Eu vi que em toda a tua fala você fala muito de análise comportamental. Sim. O quanto você acha que a análise comportamental te ajuda nesse trabalho aí com mulheres? Então, dentro da minha consultoria, porque eu tenho uma consultoria que se chama Mulher Plena, tá? E Mulher Plena veio lá de João 10:10, né? Que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, em plenitude. Então, quando eu faço a consultoria Mulher Plena, que aí eu olho tete a tete, eu já faço dentro da consultoria, quando você contrata, você recebe a sua análise de perfil comportamental. E aí você se assusta com tanta coisa boa que você se descobre sobre si, tá? Eu, pessoalmente, não sabia, antes de fazer a minha análise, há muito tempo atrás, eu não sabia características que eu tinha, que eu passei a usar após ter feito essa análise. Então, quando você descobre o que tem dentro de você que veio de fábrica, que assim como o seu DNA,
você tem conjuntos de características individuais que ninguém tem igual. Então, o perfil comportamental, ele repete o nome. Ou você é dominante, ou influente, ou estável, ou analítica, ou pode mesclar dois perfis, tá? Eu sou 85% dominante. Já posso aqui, pelas características de Dona Elisete, dizer que eu não posso categorizar. Eu gero um relatório com mais de 40 páginas para te dizer que perfil você configura agora, tá? E isso não é uma caixa. Lembra que eu falo que eu não me encaixo, tá? Eu posso flexibilizar meu perfil comportamental para o que eu quiser. Hoje eu flexibilizo. Eu sou o dominante, mas quando eu quero, eu sou uma estável no ambiente que eu estou. Se eu preciso ficar um pouco mais calada, mais aqui na minha, eu flexibilizo para a minha estabilidade. Se eu preciso mexer com planilhas, se eu preciso anotar coisas, e aqui aqui nesse caderno eu tenho a analítica falando. O meu perfil analítico eu flexibilizando para ele. Antes de tudo que eu vou fazer, eu faço listas. E isso é uma característica do analítico. O dominante é o quê? Onde o dominante chegar, ele nunca vai passar desapercebido. E vamos fazer uma viagem. Quem é que vai dizer o caminho? O dominante. O influente, que eu posso aí dizer que você tem um percentual bem alto, não sei se a senhora já tem o seu perfil comportamental identificado, se não tiver, me disponibilizo a te entregar essa informação que é imprescindível para uma mulher que quer avançar. Eu compreender que perfil eu sou, quais características eu tenho de fábrica, como eu posso as utilizar para o meu processo de evolução e de sucesso, tá? E, além disso, também os pontos de melhoria, tá? Então, é sobre isso a questão do perfil comportamental. Contratando a consultoria comigo, você já recebe a análise de perfil comportamental. Maravilhoso. Fala da importância um pouco da cura, né? Você falou lá no início da conversa sobre mulheres que precisam ser curadas. Sim. Qual a importância da cura, né, dessa mulher através da compreensão da história dela, certo, do passado dela, da ancestralidade, tudo isso? Certo. Bom, você viveu processos. Eu vivi processos, Dona Elisete viveu processos distintos. Cada um viveu o seu processo. Desde a infância, posso categorizar aqui que desde o ventre da nossa mãe, a gente traz experiências. E essas experiências unidas geram você. Geram traumas, geram impasses, coisas que você consegue fazer com facilidade que eu talvez não conseguiria, porque eu ainda tenho alguma cura a ser buscada. E a gente busca a cura, tá? Algumas pessoas... Eu não sou desses crentes que falam assim, se Deus quiser, ele me cura. Opa! Deus já quer, bebê. Ele tem... Ali em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando ele já falou isso, ele já te entregou. Agora, quem vai atrás da cura? Somos nós. Somos nós que buscamos a cura, tá? Através do quê? Por exemplo, há curas de traumas que eu venho com a mulher ali dentro de um processo, tá? Dentro desses encontros que eu faço com ela, estudando ela, entendendo através de ferramentas, de técnicas específicas para gerar a cura. Então, você pode perfeitamente ir para o caixão, morrer com os traumas que foram impetrados em você desde a sua infância. E você não viver o todo que Deus tem para te entregar por causa desses traumas. Mas você pode ir buscar a sua cura. Você pode totalmente ir em busca. E aí, ir em busca, obviamente, entra a fé, tá? Mas também entra aquilo que a gente pode fazer por nós mesmas, tá? Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de ambientes, tá? Dona Elisete fala sobre networking. Quando eu falo sobre networking, eu obviamente estou falando de estar junto de pessoas que têm a mesma visão que eu. Então, se você tem um aspecto de negatividade, por exemplo,
Se você tem um aspecto de negatividade, porque você foi criada por pessoas negativas, o que você precisa agir? Precisa se aliar à dona Elisete aí para ter um networking melhor com mulheres positivas, mulheres que agem, que fazem, e não mulheres âncoras que ficam lá te botando para baixo, dizendo que você não vai conseguir o que você sonha. Então, eu falo sobre... a gente vai buscar as curas e, à medida que destrava a cura, aí não tem mais o que te segure. Porque você com traumas, com pendências do passado, você fica como se você tivesse algo... Sabe aqueles filmes americanos que tem os presidiários com a bola no pé? Sim. É literalmente isso. Você não busca a sua cura, você fica com uma bola lá no pé. E aí você não consegue avançar. Vou dar um exemplo bem crítico, falando sobre mulheres especificamente. Mulheres que não conseguem ser tocadas pelo marido. Não conseguem sentir prazer sexual ou até mesmo prazer em estar com o cônjuge, ou com o namorado, ou com o noivo. Não conseguem sentir prazer ali quando está com aquele que ama. De repente, ela até ama, mas ela não consegue sentir prazer. O que tem atrás aí? O que tem por trás disso? Que história essa mulher traz de abusos sexuais, de toques onde não tinha que ser tocado, de medos de aproximar-se de homens, pensando que todos os homens são iguais aos que ela já teve no passado. Então, à medida que ela não se cura, ela não consegue ter uma vida abundante no relacionamento conjugal. Então, mulher, eu hoje quero falar com você que viveu um trauma do passado. Eu quero falar com você que até é casada, mas você sente que você ainda não sentiu o amor, você ainda não se sentiu amada, você ainda não entregou o amor completamente. Você até está lá no leito conjugal, mas você não consegue sentir que... será que ainda falta alguma coisa? Mulher, o que você tem que ser curada nesse âmbito? Porque se tem uma coisa que graças a Deus, eu passei por todos os desafios do mundo, mas esse não foi um desafio. Então, eu sou livre nisso. Sim. Eu sou livre. Tá? Eu sou casada com o Marcos há 19 anos. Vamos fazer 19 anos de casado. E 20 e... Meu Deus, são 19 mais 5... São 24 anos juntos, ao todo, noivado, namoro, casamento. Olha, uma vida conjugal realmente equilibrada e que tem qualidade. Eu ouço mulheres falando, já não transo, já não faço amor com meu marido há 6 meses. Ué, virou amigo? Virou irmão? Então, gente, não pode empurrar para baixo do tapete coisas que vão fazer você se sentir plena. Porque quando há o relacionamento conjugal, quando há o ato de se sentir amada, de entregar amor, aí você pode dizer que você é plena. Uhum. Mas e quem é viúva, quem é solteira, quem ainda não encontrou amor? Vai em busca. Mas eu vivo bem solteira, vivo bem viúva. Beleza, você vive bem? Tranquilo. Agora, você tem alguém... Eu não estou falando que para ser plena é preciso ter um homem. Olha, a Bíblia diz ser uma só carne. Eu creio nisso sim, tá? Mas se você não é esse caso, tudo bem. Você vive bem com isso? Beleza. Você pode ser plena mesmo sem isso. Agora, você tem um relacionamento e você não vive bem com isso, vai tentar buscar, vai tentar produzir sua cura, tá? Então, a cura, ela é para ser buscada. Ela é para ser resgatada mesmo, para que você possa viver de uma forma plena. Maravilha. Me diz uma coisa, a pessoa que ela entende, ela reconhece, ela já sabe do seu propósito, fica mais fácil dela tomar decisões? Aí eu vou falar para você sobre ter um porquê. E aí é um porquê com um artigo na frente. Não é qualquer porquê. É um porquê. É aquele porquê. Então tem ali
algo definido para você fazer. Você vai acordar de manhã com um propósito, com um porquê, com um objetivo. Você já não vai mais ficar lá sentada no sofá, comendo pipoca, esperando a morte da bezerra. Não é que você não vai sentar no sofá comendo pipoca, tá? Pelo amor de Deus. Eu sou a doida do... Quando eu quero desopilar, eu sento lá no meu sofá, espero todo mundo ir dormir. Me julguem, mas eu amo um dorama. Esse é o meu hobby. Quer dizer que é dorameira. Eu sou dorameira. Sou sim. Já assisti tudo quanto é dorama. Aquilo me desopila. Ache o seu hobby. Ache a sua maneira de desopilar, né? Mas tenha um porquê. Não fique só, não viva só de sentar no sofá e ficar aqui esperando as coisas chegarem, né? Então, por que eu fui falar sobre isso? Quando você tem um porquê, nem todo o tempo da minha trajetória, a Plenas Semijoias foi fácil, tá? Há momentos desafiadores. Há momentos, por exemplo, como num carnaval da vida, que o povo larga tudo. A gente está no Rio de Janeiro, o povo larga tudo que está fazendo e a vida só volta em março. Tem gente que ainda não voltou. Mas eu falei para você, né? Você perguntou... O meu planejamento está feito desde dezembro. Que é isso? Minha vida já começou no dia 1º de janeiro. Aliás, 31 virando já estava lá. Então, eu tenho um propósito. Eu tenho vidas a serem abençoadas. E agora, eu ministrando sobre mim mesma, né? Que às vezes a gente se esquece, né, gente? Nem todo... Eu também não quero normalizar a perfeição, tá, gente? Eu não normalizo perfeição. Ninguém é perfeito. Sabe aquela casa muito bonita, o telhado muito lindo? Mentira. Tem alguma coisa ali dentro, tem um cocô de cachorro na sala, tem uma comida podre na geladeira, tá? Eu não normalizo perfeição, é mentira. Quem diz que é perfeito já pode ir para a glória. Arrebata, Senhor. Leva ele, porque leva ela que diz que é perfeita. Então, para de se comparar. E aqui eu fiz um parênteses, que a senhora me perguntou de propósito, de missão, e eu lembro que eu preciso falar que não é porque o meu projeto se chama Mulher Plena, Plenas Semijoias, que eu normalizo ou que eu acho que há perfeição em uma pessoa. Não há. É mentira isso. Você olha a grama da outra mais verde, você fica se comparando, você vê que você não tem aquele carro X, que você não tem aquela casa Y, que a família dela parece muito top, mas todo mundo lá dentro tem, sim, um quê que ainda precisa ser ajustado. E quem diz que está perfeito está mentindo para você. Para de acreditar nesses posts perfeitos da família Margarina, daquela questão de que a mulher está muito linda. É mega hair, querida. É lace. A boca foi construída. Os seios... tudo bem por isso. Você pode se construir, mas você precisa entender que não há perfeição. Então, dentro das minhas características, eu entendo que eu tenho um propósito, eu tenho um porquê. Então, eu já não vou me sentar no sofá para ficar aqui esperando as coisas caírem do céu. Porque quem caiu do céu, vocês já sabem quem foi, né? Sabe quem foi que caiu do céu, né? Sim. Então, eu não quero que nada caia do céu, não. Eu quero que Deus me encontre trabalhando, que Ele olhe assim, eita, aquela ali tá arrojada na Plenas Semijoias. Aquela ali tá arrojada nos podcasts, fazendo a galera ser ouvida, levando conceitos que talvez outras pessoas nunca ouviram. Então, é bom que Ele nos encontre trabalhando. Então, é sobre isso, ter um porquê, ter um propósito, ter um motivo. Pode ser o seu motivo, pode ser uma pessoa. Pode ser um motivo pequeno, não precisa ser gigantesco. Eu quero ganhar o mundo. O que é ganhar o mundo? Talvez o seu mundo seja só estar cuidando da sua família, estar criando seus filhos, estar fazendo a janta gostosa para o seu marido quando chegar, está portando um baby doll bonito para quando ele chegar. E é isso. Você tem um porquê. Cuidar da minha família e formar caráter dos meus filhos. Palmas para você. E há porquês
de mulheres que levam outras mulheres a se encontrarem através do networking e fazer esse boom entre esse... Eu tenho uma galera aqui, você tem uma galera aqui, vamos unir isso e vamos fazer o mundo avançar, o mundo feminino. Então, existem porquês que são pequenos e tudo bem por isso, e tem porquês que são gigantes. E que a gente respeite o porquê de cada uma. E a gente respeite o nosso porquê. Maravilha. Gente, passa rápido, que ela fala tão bem. A gente está encaminhando para o final, mas eu quero saber o seguinte de você. Como é que você, com tantas tarefas, tantas atividades, tantas missões, tantos propósitos, você faz a logística aí da Renata mulher, a Renata esposa, a Renata empresária, a Renata que... Como é que você faz essa logística? Como é que tu administra aí? Ainda tem muitas Renatas aí nesse meio. Também, eu sou líder na igreja, então eu também lidero um ministério, que inclusive é de networking entre empresários. Legal. Né? Como é essa logística? É pela graça, não é pela minha força. Quando é um porquê e um propósito e ele vê que eu estou ajudando outras pessoas e eu estou abençoando a minha família com o meu jeito, eu estou forjando novos pregadores, eu estou forjando nos meus filhos novas pessoas que vão levar a palavra dele, eu estou forjando um marido que está ali alicerçado junto comigo na palavra e estamos juntos levando. Então, ele abençoa o meu casamento, ele abençoa a minha maternidade, ele abençoa a minha empresa. Então, não é pela força do meu próprio braço. Eu tenho força que ele me concede. Tanto é que o meu colar não vai dar para enxergar, mas está escrito forte e corajosa, de Josué 1:9. Esse colar aqui, junto com outro bracelete que eu tenho, que também está escrito seja forte e corajosa, é um dos ícones da minha loja. Porque eu acredito que eu sou forte e corajosa porque ele me concede isso. Então, é por graça e misericórdia. Então, e também tem a questão da logística, da organização e o planejamento. Eu tenho até uma dica que eu vou deixar aqui. Essa aqui é minha agenda do momento. Tá? Eu tenho muitos caderninhos pela vida. Você também deve ser aquela mulher que gosta de escrever, que eu estou vendo você mexendo nessas anotações. O seu caderninho de anotações, para você planejar o seu dia e conseguir dar conta de todas as suas faces, pode ser o seu bloco de notas, pode ser um grupo, eu comigo mesma, onde você bota ali tudo que você tem que fazer naquele dia, as suas ideias, as suas estratégias, aí você vai botando ali tudo e aquilo é só seu, né? Eu, pessoalmente, ao acordar, eu já anoto o que eu preciso fazer, as 6 coisas mais importantes do meu dia. E é óbvio que hoje uma das 6 coisas do meu dia era estar aqui no podcast com a Elisete Barroso, porque eu não podia perder esse networking dessa mulher maravilhosa. Então, essa era uma das coisas mais importantes. Como dar conta? Primeiro, pela graça e misericórdia dele, sempre em oração, jejum, palavra, tá? Sabendo que sou grande, sou forte, mas existe um além de mim, sim. Tá? Existe um que me forja e que me fortalece. E sempre debaixo da misericórdia dele, do poderio dele. E também através da organização. Como que eu vou conseguir estar no podcast às 3h15, saindo de casa às 2h? E se eu tenho criança, se eu tenho filho, se eu tenho loja para gerenciar? Acorda cedo, minha querida. Acorda cedo, faz seu exercício, faz sua refeição bem equilibrada para aguentar o tranco do dia a dia, tá? Chama a sua rede de apoio. Minha rede de apoio hoje foi meu marido. Só marquei com a senhora quando sabia que ele poderia me dar o suporte para eu poder vir aqui e fazer tudo tranquila, sem correria. Eu estou tranquila. Então, quando você tem... Renata, eu não tenho uma rede de suporte. Paga. Faz dinheiro e paga, mulher. Contrata uma babá, contrata uma empregada doméstica, uma pessoa que possa te ajudar, contrata uma secretária. Não tenho também. Aí você se esforça bastante até ter. Sim. Certo? É sobre isso. Ela tá demais! Ela tá demais! Ela tá demais! Ó, a gente nota... Eu tenho que te perguntar, quais são os perfis das mulheres, geralmente,
que você ajuda, lógico que eu sei que tem igreja, eu digo assim, mas que você vem ajudar profissionalmente, como é que elas chegam? Eu digo, deixa eu tentar melhorar o que eu quero dizer. Hoje a gente vê uma gama de mulheres maravilhosas, com potenciais incríveis, mas não conseguem enxergar isso, né? Eu sei porque ontem eu fui fazer uma mentoria em grupo e eu fiquei impressionada, mulheres poderosas com habilidades incríveis. Quando eu falava, fala do seu negócio, aí baixava a cabeça, não conseguiam, né? Porque não conseguiam se enxergar naquele papel ali, sabe? De que eu falei, você tem uma habilidade que eu não tenho, só você tem. Sim. Quais são os perfis que chegam para você? Mulheres que querem alcançar, mas ainda não alcançaram, tentando entender o que está travando, tá? Então, em sua maioria, é isso. Você tem algumas pessoas que sabem as suas habilidades, mas tá fazendo e não consegue. O que é que tem ali? Mulheres com esse perfil chegam até mim para entender, né? Renata, eu quero avançar na área financeira. Ainda não entendi o porquê que eu não avancei ainda. Quero avançar na área de empreendedorismo. Por que ainda não? Entendeu? Então, essas pessoas chegam para mim. Chegam para mim mulheres que querem se compreender mais. E, na verdade, são dessas que eu amo. São essas que eu quero. Pô, eu até me conheço, mas eu não sei exatamente o que é, que eu sou assim no completo, no todo. Então, eu tenho ferramentas para conduzir a esse autoconhecimento e ver essa galera voar. Não é porque eu sou boa no que eu faço, mas eu tenho técnicas específicas. Eu tenho estratégias. É todo um processo, né, que eu utilizo para você poder se reconhecer. Então, esses dois perfis. E, basicamente, como eu tenho essa visão de negócio, essa visão de bora, vamos fazer, são mulheres que querem aquele impulso, sabe? Pô, vou dar a mão aqui para Renata porque essa mulher, ela fala, ela consegue botar em prática e a gente vê que está funcionando. Então, são mulheres que querem aquele... vamos lá, aquele empurrãozinho, que às vezes só falta o empurrãozinho. Que empurrãozinho que está faltando para você? Então, eu gostaria de fazer parte desse teu momento de reconhecimento da sua identidade, do que você precisa ali se ver como que você realmente veio de fábrica, tá? Ah, Renata, na minha profissão, eu preciso ser mais detalhista, mas eu sou uma pessoa que eu me perco fácil nos raciocínios. Então, como a gente pode desenvolver essa característica que você precisa para o seu trabalho? Tá? Como eu posso usar essas suas habilidades para desenvolver? Como eu posso me amar do jeito que eu sou? Sim. Porque mesmo você precisando daquela característica, você vai flexibilizar, mas você precisa se amar pelo que você é, tá? Então, é isso que eu trago para as mulheres que se aproximam de mim. Maravilha! Para quem é o perfil da fala... Aí a gente agora está encaminhando mesmo para o final. Para quem é o perfil das plenas... Semi-joias. Eu quero falar plenas joias e acessórios. Plena semi-joia. Quem é a mulher que deve... Já fala ali para aquela câmera. Você, quando pensou, lógico, tem um propósito por trás disso também, muito mais do que melhorado, da estética, tem muito mais, você falou aqui desde o início. Mas quem é a mulher que deve... eu quero adquirir esses acessórios? Eu vou falar mais. Eu vou falar para você que é aliada da Elisete Barroso, que eu tenho aqui um grupo de mulheres que eu já participo. Eu tenho mulheres perto de mim. Realmente, fulana, beltrana, ciclana usam brinco. Fulana, beltrana e ciclana usam anéis. Poxa, bem que eu poderia ter uma maleta da Plenas Semijoias e ir ganhar dinheiro com isso. Então, eu vou falar para você. É você que já tem um networking, que já tem um grupo de mulheres em torno de você e você quer ganhar lucratividade. Ou então, você tem um estabelecimento. Eu sou... vamos dar um exemplo. Eu tenho uma loja de roupa, de sapatos femininos, tenho um salão de beleza, tenho um espaço de estética e eu
quero algo a mais, eu quero uma lucratividade a mais. E eu quero usar esse fluxo de mulheres para ganhar dinheiro também. Eu tenho um display de brincos que eu disponho para estabelecimentos, que o estabelecimento vai só entregar o brinco ali na hora que a mulher pedir. E as mulheres plenas semijoias são aquelas que querem realmente se sentir bem, não necessariamente com peças luxuosas. Você pode ver que, ó, minhas peças são peças do dia a dia, ó, anéis, braceletes, pulseiras, são peças do dia a dia. Também tenho peças mais robustas, mas eu tenho peças ali para a mulher do dia a dia. Uma mulher também que quer aprender a ornar. Eu ainda não sei, eu ainda não tenho muito hábito. Eu também dou sempre dicas lá no @plenasemijoias21. Eu sempre trago dicas sobre o que combina com você, como você pode ornar o seu estilo, o seu jeito de ser com os acessórios. Porque imagina a dona Elisete, imagina eu aqui, nua. Seria como se estivesse nua, sem brinco, sem um piercing fake, sem um bracelete, sem uma pulseira, sem um anel. Não seria Renata, essa não sou eu. Imagina a dona Elisete sem o cordãozão dela ali, sem o brincão. Adoro. Ficaria parecendo nua. Então, é para mulheres que sabem que o acessório valoriza o seu look. Maravilhoso. Deu para entender, né, meu povo? Aonde acham Renata Borges? Acho lindo esse nome, é um nome artístico. É um nome... Como a galera te acha? Como... Fala aqui para essa câmera. Renata Borges RB é o meu perfil pessoal. Vitor já mostra o... Isso. Dá pra ver aqui? Hoje eu trouxe aqui uma caixinha de selecionados para dona Elisete. Tá? Ó, tudo personalizado, tudo lindo, cheirosa caixinha, tá? Então, as joias você encontra no Plenas Semijoias 21. E a Renata, para você entender um pouquinho mais sobre essa mulher que tá falando aqui para você, saber ali um pouco sobre esse projeto Mulher Plena e como se chegar, como contratar consultoria. Me chama lá no direct do @RenataBorgesRB. Vai ser um prazer incrível a gente estar junto, ó, fazer esse networking, se aliar aí para avançar. Maravilhosa! Gente, que top, hein? Você tem uma só autoridade purinha, né? Nossa! Gente, gostaram? Renata Borges, tem que ver, maravilhosa. Negócio com propósito e fora que muito estética, tu vê que é muito bem pensado, não é qualquer coisa. Não é. Com projeto, então, eu que falo muito de network, pessoas, ambientes, a gente precisa se aliar a esse tipo de pessoas. A gente já quer te agradecer por tanto que você contribuiu, tanto insight que você compartilhou aqui nessa tarde, que você possa voar aí, alcançar mais mulheres, porque as mulheres estão precisando. Você melhor que ninguém que trabalha diretamente com isso, sabe. Projetos futuros? Projetos futuros, vamos trazer aí, quem sabe, tá aí hoje mesmo eu estava em conversa com pessoas do marketing ali que me acompanham. Quem sabe aí vem um livro para o futuro, tá? Eu já sou coautora de um livro, mas fui realmente ali, recebi esse chamado, esse convite para escrever um livro. Quem sabe em breve aí vocês vão ver o livro da Renata Borges, exclusivo. Solo. E a gente também está aí trabalhando na mentoria Mulher Plena, tá? Com encontros online, encontros em grupo e, para finalizar, um encontro presencial. Então, se você tiver interesse, a gente já está com uma lista de espera, tá? Já tem mulheres que já acompanham o projeto de antes, que já estão esperando aí a mentoria ser lançada. Vagas limitadas, porque a gente não dá conta de ter tanta gente para olhar de perto. Então, a mentoria vai comportar aí uma média de 10 a 12 mulheres e já tem gente na fila de espera. Então, se você tiver interesse em saber, né, em ter aí o conteúdo sobre propósito de vida, fortalecimento de identidade, que é o que eu estou falando aqui, família, carreira, empreendedorismo, sobre tudo isso, a gente trata lá dentro da mentoria Mulher Plena.
Em breve serão lançadas as inscrições, mas a gente já está com uma lista de espera. Maravilhoso! Tem que ouvir mais. Vai lá nos canais digitais de Renato, tem que ouvir mais dessa mulher. A gente agradece a tua presença aqui, do estado, tudo que você compartilhou. Autoridade pura, maravilhoso, foi top. E para vocês que estão aí, continuem nos acompanhando, se inscrevam no canal Manancial Podcast. Toda semana tem uma resenha poderosa por aqui. E você que quer aprender, quer ampliar conhecimento, precisa estar aqui com a gente. Abraço e até a próxima!